Meus queridos irmãos e amigos, eu desejo nessa oportunidade vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor e vos convidar para, juntamente comigo, meditar na palavra de Deus, o Salmo 23, que nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos irmãos, este salmo é muito importante na vida de qualquer cristão, porque este salmo nos ensina, nos esclarece a bondade do Senhor para conosco. O salmista, que em toda a sua juventude, a sua adolescência, ele trabalhou juntamente com seu pai, apacentando ovelha, era pastor de ovelha. E ele conhecia muito bem as dificuldades de um pastor ao cuidar de um rebanho, como também estava ao par da responsabilidade que ele tinha sobre as suas ovelhas. Então, quando ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele queria se referir ao cuidado que o pastor tem que ter com as ovelhas. Levar as águas tranquilas. Todos sabem que ovelha, ela tem medo de água corrente. Então, o Senhor levaria, como ele fazia, levar as águas tranquilas, levar as pastagens verdejantes. Ovelha não come capim seco, ovelha não se alimenta de outra coisa a não ser um alimento saudável. Então ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e me guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Então o que é refrigerar a alma? É trazer paz, é trazer harmonia, é trazer sossego, é ter a certeza que o lugar em que ele se encontra é seguro. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça. O pastor, nas qualidades de um bom pastor, é aquele que leva as suas ovelhas em caminhos tranquilos, aonde não corre perigo das feras, não corre perigo de animais daninhos que pode ceifar a vida das suas ovelhas. Então, o salmista, considerando tudo isto, ele formou um conjunto que levou ele a acreditar estar certo, que o Senhor é o bom pastor. Eu gostaria de perguntar a você esta tarde, você que tanto almejou, você que lutou tanto como eu e outros mais, a conseguir a oportunidade, ao galgar uma responsabilidade como esta, de ser pastor, como que você trata, como você vem tratando, como você vem zelando as suas ovelhas. Porque qual é a finalidade de criarmos ovelha? A ovelha, ela, além de produzir a lã, ela produz o leite. E é muito importante, quando nós tratamos de uma ovelha com carinho, com cuidado,
o resultado é ela cada vez mais dar mais leite e fornecer lã de primeira qualidade. E para fornecer lã de primeira qualidade é preciso que ela seja penteada. É preciso que se tire todos os carrapichos, que tire todos os insetos que podem prejudicar a saúde da ovelha. Então Davi, dando continuidade ao seu raciocínio, à sua palavra, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Qual é o vale da sombra da morte? Meus queridos irmãos, no passado, quando as pessoas eram cometidas de enfermidades malignas, como lepra e outras enfermidades semelhantes, enfermidades contagiosas, ele era retirado do convívio da sociedade e levado a um lugar ermo, um lugar estranho, que tinha o nome Vale da Sombra da Morte. Por que este nome? Que as pessoas eram colocadas ali, mesmo que o seu estado de saúde fosse crítico, eles eram colocados ali. E ali eles ficavam isolados, ficavam confinados. Aqueles que estavam em melhores condições tratavam daqueles que estavam mais acamados, digamos assim. Aqueles que não tinham muita esperança de fazer algo por eles mesmos. Então chamava-se o Vale da Sombra da Morte. E assim as pessoas evitavam de passar por este vale, evitavam de caminhar por estes lugares, para não ser contaminado com aquelas doenças, para não correr o risco de se tornar também presa dessas enfermidades. Mas o salmista, na confiança que ele tinha no Senhor, o salmista, na confiança, na fé genuína que ele tinha em nosso Deus, ele se pronunciou dessa forma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola. E preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isto é importante, isto toca-nos profundamente, que mesmo que sejamos odiados, mesmo que sejamos perseguidos, menos que alguém almeje o nosso fim, a destruição da nossa vida, nós temos um Senhor que está 24 horas ao nosso redor, zelando, cuidando, tratando e assumindo todas as nossas culpas e responsabilidades. Foi assim que Jesus fez na cruz do Calvário. Todos haviam pecados, destituídos estavam da graça de Deus. Mas Deus, mediante o seu Filho Jesus Cristo, deu ao mundo alguém que era Jesus, para sofrer em nossos lugares. Então, nós entendemos que a Bíblia nos diz que sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, jamais eu e você poderíamos falar abertamente que somos salvos, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque houve um homem por nome de Jesus que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue puro. Não era sangue humano, não era sangue de José, não era sangue de Maria, mas era um sangue puro, porque o sangue que corre nas veias de Jesus jamais correu nas veias de homem algum. Foi um sangue purificado para que por intermédio dele, eu e você fôssemos salvos. Portanto, se você é um pastor, se você tem essa responsabilidade, tem sobre seus ombros um rebanho para você cuidar, cuide com sabedoria, zele pelas tuas ovelhas, vai buscar aonde elas estiverem. É importante eu frisar que quando nós vemos a foto ou algo semelhante que
se refere ao pastor. Todo pastor tem um cajado. E este cajado, ele tem a sua ponta curvada. E as pessoas podiam dizer, podia ser uma vara comum, mas chama-se de cajado. Por quê? Aquela curva, ela serve e servia na época para quando a ovelha cair num precipício, cair num lugar aonde difícil acesso, o pastor pegava aquela vara e com aquela curva ele pegava na cabeça da ovelha e puxava do abismo. Então nosso Deus, ele sempre está a resgatar-nos, tirar das dificuldades, dos obstáculos que nos surgem no nosso dia a dia. É porque quando nós estamos em problema, estamos em situações difíceis, nós clamamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande em lugares tenebrosos, difícil, ainda que eu entre em dificuldade, a qual não possa sair, não possa ultrapassar os limites, mas eu tenho um Deus que encurva-se do céu e contempla estar na face da terra. Portanto, seja um pastor amoroso, seja um pastor que não faz acepção de ovelha. Pode ser a ovelha mais feia, que não existe ovelha feia, mas pode ser aquela ovelha a qual você é diferente das outras, porque o ser humano, nem todo mundo é igual. Cada um tem cada pessoa tem um jeito de ser, cada pessoa tem um jeito de agir, e muitas das vezes nem sempre a ovelha é obediente, nem sempre a ovelha ela é assídua nos trabalhos, nem sempre a ovelha, ela sempre tem alguma ovelha que tem diferença uma da outra, mas trate com igualdade, zele pelo teu rebanho, porque um dia você vai prestar diante de Deus, você será o representante do teu rebanho e dizer ao Pai, aqui está o rebanho que tu me deste, aqui está as ovelhas que tu me deste para eu zelar, e nenhuma delas se perdeu, porque eu dediquei toda a minha vida, todo o meu tempo, cuidando do rebanho, zelando das ovelhas, para que hoje nós pudéssemos chegar até aqui e dizer em voz de coro, até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, leia mais uma vez este salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que coisa gloriosa! Eu me sinto feliz, eu me sinto realizado como pastor, que nada tem me faltado. Ainda que as coisas pareçam difíceis, principalmente agora, nesta época, em que nosso país, o mundo de uma forma geral, passa por uma dificuldade, passa por uma situação tão difícil, o desespero tem tomado conta da humanidade, mas o povo de Deus continua firme, marchando para frente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, sabendo que foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Então vale a pena eu ressaltar para você, para considerar, da onde você veio, quantos nós somos, para onde nós vamos, aonde vamos chegar. Se você estiver com Jesus, você sabe de onde você veio, você sabe quantos somos, você sabe para onde vamos e aonde vamos chegar. Sabemos que vamos chegar no céu e morar um dia no céu com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua alma, a tua vida, a tua família. E aquietai-vos, assim diz a palavra, que eu sou Deus. Ele é ontem, é hoje e eternamente, e nele não há engano, nem sombra de variação. Que Deus te dê uma noite de paz, de felicidade, e de alegria e de conforto em teu coração. Amém.